Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro do campo da geografia, que são os transportes. A gente sabe que os transportes são essenciais, pois dentro dos preços de tudo que nós consumimos, existe o preço do transporte. Portanto, o transporte influencia em todos os setores da vida humana, desde o transporte pessoal até o transporte de tudo quanto é produto que nós consumimos. Então é muito importante a gente entender como os transportes se dão dentro do nosso território, as possibilidades, características, diferenças, dificuldades, para a gente poder entender também o processo de evolução da matriz de transporte brasileira, que ao longo do último século principalmente mudou muito, né? E isso tem impacto direto, não só na economia nacional ou na não economia, né? Na falta de crescimento econômico, se a gente pudesse aproveitar melhor os nossos qualidades, né, nossas possibilidades de transporte, como também nos preços do consumo que nós temos todos os dias. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa aula são algumas características gerais do transporte brasileiro. Como a gente sabe, né, os transportes no Brasil apresentam uma série de problemas. Né? Isso se dá, um dos fatores, obviamente, pela nossa extensão territorial, né, que a gente pode dizer que é continental. Né? O Brasil, o quinto maior país do mundo, né, tem características, né, de dificuldade entre os territórios, né, entre as áreas do Brasil. Nós temos relevos, nós temos florestas, então nós temos algumas dificuldades também. Além disso tudo, além da distância, nós temos dificuldades dentro do nosso território. Outra questão importante também, e talvez a mais importante de todas elas, sejam as formas, as políticas governamentais, né, influenciadas, obviamente, por grandes setores do capital privado, né, que modificaram e direcionaram a forma como essas políticas seriam geridas, principalmente no século passado. Então, como a gente já disse, né, no nosso primeiro slide, né, o sistema de transporte é vital para o comércio interno, para o comércio externo, porque todo o custo do frete dos alimentos, né, dos produtos, de tudo quanto é coisa que compõe aquele produto até mesmo, né, todos os produtos que vão até a indústria para essa indústria transformar em algo e esse algo ser distribuído em todas as etapas do processo, desde a extração até a chegada na nossa casa, né, se a gente colocar inúmeros elementos dentro desse trajeto, existe o meio de transporte. E o meio de transporte, obviamente, impacta diretamente no preço do consumo. Então, a gente sabe que todo o preço do consumo de mercadorias tem o transporte ali embutido. Outra questão mais importante é que existem transportes que são mais baratos, transportes que são mais caros, transportes que são mais rápidos, transportes que são mais lentos. Isso se dá devido às características regionais, características territoriais, né? E até mesmo características socioeconômicas de implementação desses modelos. Então, no caso brasileiro, nós teríamos um transporte muito mais barato, que seria o hidroviário, principalmente em algumas regiões. Né? Seguindo pelo ferroviário, que tem uma facilidade em transportar grandes cargas, e por último o rodoviário. Mas mesmo assim a gente vê que no Brasil, e a gente vai estudar o porquê e como isso aconteceu, se privilegiou o transporte rodoviário ao longo dos últimos séculos, principalmente, né, de meados da década de 1950 em diante. E isso se deu basicamente por pressão de uma série de grupos econômicos, naquilo que a gente chama de lobby, né, onde os interesses das indústrias, né, automobilísticas, petrolíferas, da construção civil, né, intermediaram, né, e influenciaram diretamente as decisões no plano governamental. E isso, obviamente, gerou um impacto na transformação do nosso modelo de transportes, né, do ferroviário para o rodoviário. Então, outra questão importante que a gente precisa dizer é que o planejamento e os investimentos das verbas públicas, né, acabam ficando centrados dentro do setor rodoviário, enquanto as ferrovias e hidrovias, né, ficaram no segundo plano, né, inclusive o tipo de navegação que poderia ser muito mais utilizada aqui no Brasil, que é o que a gente chama de cabotagem, né, que é o transporte que fica entre as costas, e o Brasil, como tem um território muito vasto, litorâneo, poderia ser muito mais utilizado. Outra questão importante é que o alto custo de transporte de mercadorias, principalmente pelas rodovias, né, das regiões produtoras, até os portos nacionais para a exportação, diminuem a competitividade ao aumentarem o preço. Então, uma questão importante também é que se o Brasil, como um grande exportador, né, de diversos gêneros, não só agrícolas, mas alguns gêneros até industriais, né, o Brasil poderia ampliar, né, o seu papel dentro do cenário do comércio mundial se modificasse sua matriz de transporte, porque grande parte dessa produção é feita em grandes centros urbanos que precisam chegar até o litoral
e esse transporte é feito pelo modelo rodoviário, por caminhões geralmente. E esses caminhões são muito mais caros, por exemplo, que uma ferrovia, que uma hidrovia. Então, o produto fica mais caro no preço de custo. Ficando mais caro no preço de custo, ele fica mais caro no preço de venda e, obviamente, ele perde competitividade no cenário internacional se outros produtores fizerem diferente do Brasil. Outra questão importante é que os altos custos dos serviços de transporte também se dá pela falta de gestão pública, né? Porque grande parte das rodovias, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que são públicas, né, não tem o manejo ideal. As privadas ficam caras demais. Os portos são abandonados e as regiões portuárias, como a gente pode ver no Rio de Janeiro e outras cidades tradicionais portuárias do Brasil, essas regiões portuárias acabam ficando em segundo plano, principalmente diante do setor de expansão imobiliária dentro dessa cidade. Então a gente vê os centros urbanos, os centros próximos aos portos degradados. Então o que acontece é que esses portos acabam perdendo importância nacional e a gente fica somente relegado ao transporte rodoviário, que amplia o custo, como a gente já disse. Então, se a gente retomasse todos esses conceitos que a gente discute aqui no inicial, contrapostos ali, ou somados, que a gente pode dizer, com o que a gente vai discutir agora sobre cada um dos modelos, né, a gente poderia entender que se o Brasil investisse melhor na sua infraestrutura de transporte, não só na rodoviária, mas nos outros modelos, ou até no modelo que a gente pode chamar de intermodal, que conecta cada uma das regiões de acordo com suas características específicas e modelos de transporte diferenciados, a gente poderia ter uma maior competitividade, uma maior dinâmica comercial no nosso território, uma maior integração entre as cidades, tanto em relação ao comércio quanto em relação à população como um todo. Então, para a gente poder entender, né, quando a gente vem falando muito do que a gente chama de matriz de transporte. Matriz de transporte de um país, basicamente, são os diferentes modos, né, que a gente chama de modais, utilizados para deslocar cargas e pessoas dentro desse território. A sua composição é determinante na qualidade e rapidez desses fluxos. Então, por que cada uma das condições são importantes? Porque a gente sabe que em determinadas regiões, determinado tipo de modal é mais propício, seria melhor utilizado. Já em outras regiões, tal modal fica impossibilitado. Por exemplo, numa região montanhosa, né, de altas quedas, o modal hidroviário ficaria muito caro, porque você teria que instalar uma série de conexões, né, de eclusas para poder baixar e subir os transportes, né, os navios, as cargas, né, e ficaria caro demais. Então, por exemplo, num caso de relevo planáltico, né, de relevo de montanhas, o hidroviário ficaria impossibilitado. Já no ferroviário, né, em grandes extensões, né, seria mais fácil o ferroviário, você consegue grandes cargas, você consegue levar com velocidade, né, em vez de transportar em 30 caminhões, um só trem poderia fazer o que aqueles 30 caminhões fazem, né, um modelo de combustível mais barato, que impactaria menor no preço. Então, cada uma das regiões tem características diferentes e precisam ser utilizadas. O mais correto a ser feito seria a intermodalidade, utilizando, por exemplo, na região amazônica, o hidroviário, que seria muito útil, já é bastante utilizado, mas poderia ser ampliado, né? Em outras regiões, o modelo ferroviário, em outras regiões, o modelo rodoviário. E todos esses conectados, né, por estações que transportam, né, a carga de um para o outro, faria que o nosso transporte fosse mais dinâmico, né? E essa dinamização poderia impactar e diminuir os preços para o consumo interno, para o consumo externo, fazendo do Brasil uma maior potência econômica do que ela é atualmente. Então, quando a gente vê essas possibilidades e compara com a realidade, a gente pode perceber que a matriz de transporte brasileira é excessivamente dependente do modelo rodoviário, né, que aproveita muito pouco os modelos ferroviários, modais ferroviários, aquaviários, considerando o potencial que alguns eles têm, principalmente em determinadas regiões. Então, esse desequilíbrio dos sistemas de transporte tem outro problema também, a falta de planejamento, investimentos precários, infraestrutura de má qualidade, administrações públicas sempre trocando, né, os modais e as influências de acordo com as suas influências políticas, de acordo com aqueles que os financiam. Então nós temos uma série de problemas que impactam diretamente, principalmente no consumo, né? Então a gente pode perceber essa diferença. Se a gente olhar aqui a comparação da matriz de transporte no mundo, ainda assim a nossa matriz de transporte, né,
ela é bastante diversificada, diferente de outros países, como a gente pode ver no caso da Rússia, só que a nossa é diversificada com a maior quantidade, né? Ou seja, com a maior parcela dentro do modelo mais caro, menos eficiente. A gente pode entender a diversidade nesse sentido como uma coisa boa, só que se a gente vê que a diversidade tem como modelo principal, que carrega 58% de todas as cargas no modelo rodoviário, a gente está fazendo com que mais da metade do nosso transporte de cargas seja pela forma mais cara. Então a gente precisa entender que, por mais que exista uma diversidade, e isso parece bom no primeiro momento, se grande parte está potencializada e concentrada, né, num tipo de modelo único, que é o rodoviário, a gente está fazendo isso num modelo mais caro, o que seria muito pior, e é muito pior para o consumo, como a gente já viu. Então, essa situação é tão grave e tão problemática, caótica, que há décadas é considerado um dos principais gargalos da economia brasileira. Um dos principais entraves para o nosso não crescimento é, de fato, por isso a importância dessa aula, é de fato essa questão dos transportes. Porque a gente já viu, os transportes impactam em todos os processos econômicos, né? Porque eles estão inseridos em cada uma das conexões, né? O transporte é a conexão entre os processos. Então, se a gente está falando que o nosso processo é caro, lento e pouco dinâmico, por isso a nossa indústria, a nossa economia, a nossa conexão entre as regiões também é cara, é lenta e pouco dinâmica, porque os transportes são assim também. Então, para a gente poder falar um pouquinho mais especificamente dos transportes, a gente precisa falar de cada um deles. E o primeiro que a gente vai falar talvez seja aquele que já foi aproveitado no passado e poderia ser muito mais aproveitado se continuasse com uma série de investimentos, como a gente vai ver que houve uma modificação, né, de ordem política. Então, a que a gente chama de malha ferroviária, ou seja, a rede, né, de conexões entre as ferrovias, já foi uma das mais extensas do mundo em meados do século XX. Né? Houve um surto ferroviário chamado de Era das Ferrovias entre 1870 e 1920, principalmente com uma forte ação da iniciativa privada, porque o Estado brasileiro, ou seja, o nosso ente federativo, governo no caso, não tinha recursos financeiros para financiar isso. Então ele abria concessões, ou seja, eu permito que você lucre em minhas terras, basicamente, se você instalar os serviços, né, e todas essas questões. Então as companhias estrangeiras, né, vinham, planejavam as obras, executavam as obras e faziam todo esse processo. Isso é muito bom por um momento em que essas ferrovias, né, elas surgem a partir da iniciativa privada. Só que o grande problema é que a iniciativa privada ela tem uma única função, né, um único objetivo inicial, que é o lucro. Portanto, se ela visava o lucro, ela não vai levar ferrovias a lugares que não dê lucro. Né? E, portanto, ela não está preocupada necessariamente com a integração nacional, e sim com a integração dos mercados regionais às áreas portuárias, aos outros mercados regionais. Então, uma questão é óbvia, né? Não se pauta pela melhoria dos transportes, e sim pela forma como esses transportes poderiam dar lucro a essas companhias. Né? No primeiro momento, esse casamento foi perfeito, porque para quem não tinha nada, qualquer ferrovia é tudo. Né? Seria uma questão de, para quem tem 0%, uma única ferrovia vira 100% da noite para o dia. Então, qualquer melhoria era importante naquele sentido. O problema é que ela vai ficando muito segmentada, né, posteriormente, aos mercados tradicionais, como Rio, São Paulo, a região próxima ali ao Sudeste, no máximo com algumas implicações para o Nordeste e para a região Sul, mas muito pouco diversa e muito pouco ampla. Né? A malha ferroviária não se expandia até outros lugares. Então, essas ferrovias, né, em si, foram essenciais para a expansão da agroexportação brasileira, né? Principalmente porque é a partir delas que se conecta o campo, e a gente pode perceber isso por todas as pequenas cidades, principalmente do interior do Sudeste, por onde a gente passa, a gente vê uma linha férrea. Ou seja, a linha do trem geralmente era a região central, era por ali que se passava, era por ali que se acontecia a economia dessas pequenas regiões, como o caso das regiões do Café, do Vale do Paraíba, entre outras cidades ali, né, na região do complexo do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, entre outras regiões. Só que essa implementação segmentada, regionalizada, né, trouxe também consequências que contribuíram para sua decadência. Né? Por quê? Principalmente não existia interligação entre as linhas, né, e o traçado não tinha nenhuma preocupação com o crescimento territorial. Estava muito segmentado, como eu já disse, em regiões já estabelecidas. Então, se a economia se avançasse para outra região, né, não existia contato ferroviário com aquela região, portanto, aquela ferrovia ela se tornava obsoleta.
Então, grande parte das ferrovias brasileiras hoje em dia se tornam obsoletas exatamente por isso, porque esse modelo de crescimento foi pautado por uma economia agroexportadora de gêneros agrícolas do passado. Então, por exemplo, a gente não vê ferrovias em grande parte indo para o centro-oeste, que seria hoje em dia essencial para o transporte, por exemplo, da soja, né, para o transporte até mesmo do gado, para chegar aqui nos grandes centros, serem exportados e etc. Então, grande parte desse modelo do centro-oeste para o Sudeste hoje em dia é feito de modelo rodoviário, né, já que não houve investimento público nem privado na expansão das ferrovias para o Centro-Oeste, que seria hoje em dia, no atual cenário econômico brasileiro, extremamente importante para a nossa economia. Então esse modelo, né, basicamente, não conseguiu competir com as rodovias, que passaram a ser cada vez mais incentivadas, e houve, obviamente, enquanto você incentiva uns, a outra é sucateada, jogada para o escanteio, acaba sendo esquecida. A gente pode ver exatamente, né, a diferença entre os modelos ferroviários de 1910 e 2007, e a gente vai ver uma pequena diferença. Né? Em cerca de 100 anos, quase nada mudou. E dentro desses 100 anos que a gente está falando de surto industrial brasileiro, nós estamos falando de surto, né, de crescimento populacional brasileiro. Então, houve uma série de transformações de ordem econômica, social, populacional, mas não houve nenhuma grande transformação no modelo ferroviário de transporte. Isso mostra exatamente, né, como ele se torna obsoleto. E a gente vê aí outra questão importante, é que para tentar modernizar isso, né, mais recentemente, houve uma série de privatizações, já que esses modelos eram estagnados, né, eram caros de manutenção para grande parte do governo, o governo não tinha muito interesse em permanecer com aqueles, certas ferrovias foram privatizadas, ou seja, vendidas à iniciativa privada. E assim, a iniciativa privada, obviamente, investiu dinheiro, melhorou o setor, investiu, aumentou a quantidade e a possibilidade de transportes e também tentou conectar e criar uma intermodalidade com as rodovias, ou seja, das ferrovias conectando com as rodovias, para tentar criar pelo menos uma intermodalidade entre esses dois modais. Só que a grande questão nesse sentido é que esses recentes investimentos estatais, né, deram um certo ânimo ao setor, mas a persistência dos problemas impediu que esse modal fosse mais aproveitado. Porque as linhas, como a gente já disse, historicamente, são curtas, acidentadas, desintegradas, a velocidade pautada nas linhas muito antigas é baixa, né? Outra questão importante é a disponibilidade de vagões e rotas, né? Os fretes, os custos, as rotas são muito pequenas, então elas não conectam vários lugares, não existe uma rede ampla. Portanto, você sempre tem que passar de um lugar para o outro, você torna, se não é importante aquilo economicamente, aquilo se torna caro, e gradativamente esse modelo vai se tornando mais engessado, e se é engessado perde agilidade, e no cenário econômico, onde tempo é dinheiro, a agilidade é tudo. Então, por exemplo, ela só é muito utilizada ainda para alguns transportes regionais, como por exemplo das cargas de minério, no caso ali do Polo Grande Carajás, algumas regiões do Sudeste ainda se utiliza bastante dessas linhas ferroviárias, mas elas foi deixada de lado historicamente e permanece assim até hoje, mesmo com os incentivos fiscais, mesmo com as privatizações, a gente ainda vê uma linha férrea que deveria ser mais utilizada, muito pouco utilizada no Brasil. E aí a gente vai chegar agora, né, na parte mais importante, que é entender como um modelo rodoviário se estruturou no Brasil, né, um modelo rodoviário que se tornou a matriz principal, como a gente viu no gráfico anterior, de 58% de todo o transporte de carga no Brasil, o que impacta, obviamente, a gente já viu, né, na questão do preço, principalmente dos produtos que nós consumimos dentro do território, né, do território brasileiro, e também para aqueles que compram produtos do Brasil na questão do comércio externo. Então esse modal rodoviário, o modelo rodoviário, começa a ser incentivado em 1930, exatamente naquele mesmo processo de que a gente pode chamar de quando não há mais incentivo, no caso, do modelo ferroviário. Então, existe um declínio do modelo agroexportador, principalmente associado à crise de 1929. As indústrias automobilísticas começam a chegar, as indústrias começam a se estabelecer, né, nas regiões próximas a São Paulo, principalmente entre Rio e São Paulo. As automobilísticas começam a chegar nos anos 50, e aí começa a ter um forte lobby, que a gente já disse que é a pressão política, né, basicamente para poder fazer com que o modelo rodoviário passe a ser mais incentivado, né, construindo estradas, investimentos. Né? Então, basicamente, no governo do JK,
73% dos investimentos dirigidos à energia e transporte era para a implementação de rodovias. A rodovia, né, se tornou o polo central de integração do Brasil. E essa questão ela surge exatamente como uma alternativa para suprir as deficiências dos transportes que já existiam. Porque era mais rápido e ágil, integrava e poderia, de certa forma, a rodovia ela é mais maleável, portanto você pode subir, descer serra, atravessar rio, né? Então você consegue, pela rodovia, pelas estradas, transpor uma série de obstáculos, por exemplo, naturais, e você consegue dessa forma articular regiões, né, diferentes relevos, diferentes vegetações, você consegue integrar, né? Além de tudo, você consegue integrar regiões que não são alcançadas pela possibilidade da ferrovia, por causa do relevo, ou pela histórica falta de investimento, e hidrovia, obviamente, pela questão climática ali associada ao relevo também. Então, as estradas elas se tornam esse polo central porque elas podem suprir as demandas de todas as regiões, inclusive conectando essas regiões com demandas e tipos de modelo de transporte diferentes. Então, essa articulação com o mercado interno também seria extremamente importante porque as estradas elas podem levar às pequenas cidades, aos pequenos vilarejos, né? Com um investimento baixo, você consegue conectar regiões inicialmente com estradas nem mesmo asfaltadas, você consegue conectar, porque ali é a possibilidade de chegar um caminhão com produtos, né? Ou sair dali um caminhão com produtos, você consegue, a rodovia, né? Ela consegue potencializar esse tipo de transporte. Outra questão importante é que nós estávamos nesse momento, entre os anos 30 e os anos 50, num processo, né, de boom da produção de petróleo no mundo, né? O petróleo vinha se estabelecendo gradativamente, substituindo o carvão como principal fonte energética do planeta. Só que nos anos 70 existe a primeira grande crise do petróleo, né, que eleva o preço do petróleo, e como a gente sabe, petróleo é uma matéria-prima utilizada na fabricação do asfalto, na fabricação dos combustíveis, que são base essencial para o transporte rodoviário. Então, entre os anos 50, principalmente, e os anos 70, houve um grande boom da expansão rodoviária brasileira, e dos anos 70 em diante, há uma certa estagnação, porque o produto base de todo o processo fica muito caro. Então, essa crise econômica que vem associada ali às crises do petróleo, né, ali no Oriente Médio, nos anos de 1970 em diante, bate nos anos 80 aqui no Brasil e acaba provocando um sucateamento do modelo rodoviário. Por quê? Não tem mais recurso, o governo federal está endividado, alta inflação, né, todo o processo que a gente chama de década perdida, faz com que grande parte dos impactos financeiros sejam sentidos nas estradas que precisam constantemente, como a gente sabe, de manutenção. E gradativamente, sem manutenção, sem dinheiro para serem modificadas e beneficiadas, essas estradas começam a sofrer com deteriorização, né? Começa a sofrer grandes buracos, que a gente vê constantemente nos telejornais brasileiros. E aí, para poder suprir isso, diminuir os custos federais com as estradas, né? Houve um programa no início dos anos 90, já num processo já de redemocratização brasileira, né? Nós estamos falando de uma mudança política, nós estamos falando também de um processo de transformação no sentido econômico, de entrada do neoliberalismo, né, de fato, no Brasil, a partir dos anos 90. Então, nós estamos falando de um plano de concessão, né, um programa de concessão de rodovias, que basicamente é a privatização. Rodovias públicas passam a ser privadas, né, e essas empresas privadas ou grupos privados começam a administrar, serem responsáveis diretamente pela manutenção, mas também pelos lucros, e aí a gente vê uma série de pedágios, né, pedágios ali sendo instituídos, serviços de atendimento ao consumidor, uma série de outras questões que beneficiam as estradas e tornam elas, algumas delas mais seguras, né? Mas obviamente a gente pode perceber que a iniciativa privada só entra naquelas estradas que são lucrativas, ou seja, que tem um grande fluxo de carros, um grande fluxo de caminhões, onde obviamente ela pode bancar e ter lucro a partir dos pedágios. E o que a gente sabe é que, gradativamente, isso daí faz com que exista uma desigualdade entre as estradas privadas e as estradas públicas, obviamente, porque aquelas públicas não há investimento, são aquelas totalmente destruídas, enquanto as privadas são estradas, né, verdadeiras pistas de corrida. Então essas empresas concessionárias, né, elas começam a cumprir, obviamente por parte dos pedágios, um cronograma de obras, melhoria da malha, né, renovação, ampliação, modernização, e gradativamente, ao término desse contrato, as rodovias voltam para o poder do Estado sem custos. Só que, obviamente, esses contratos são assinados, né, em tempos longos, né, e, obviamente, quando acaba
o contrato de uma empresa, outra empresa tenta retornar, né, e o Estado revende os direitos daquela concessão para outra empresa, ou então até mesmo prolonga o contrato pela mesma empresa numa nova licitação. Então, apesar de todas essas melhorias, ainda tem uma série de críticas a esses programas. Por quê? Primeiro porque quando você vende, né, um ativo do Estado, né, o Estado não está mais gastando, portanto, você deveria diminuir a carga tributária. Né? Por exemplo, nós, através dos nossos impostos, pagamos tudo que é do Estado. Se o Estado vende parte dele, nós deveríamos ter uma diminuição da nossa carga tributária. Nós não temos, nós permanecemos pagando a mesma coisa, só que a partir de agora nós também estamos pagando o pedágio. Então, nós pagamos duas vezes. Nós pagamos ao Estado, né, por ele ser dono do território, portanto, dono das estradas, mesmo que ele conceda a uma iniciativa privada, nós pagamos isso através dos nossos impostos e nós pagamos também a iniciativa privada através dos nossos pedágios quando nós passamos por elas. Então, nós temos um pagamento em dobro. Outra questão também é o planejamento e a localização, porque, obviamente, essas estradas passam a ser fontes de lucro. Portanto, a partir do momento que essas empresas elas transformam aquilo em lucro, elas vão colocar praças de pedágio, né, ampliar preços, vão beneficiar estradas em detrimento de outras estradas, né, criar tarifas para usuários que não utilizam o trajeto inteiro. Então, você, por exemplo, entra numa estrada para poder sair na cidade seguinte, você paga o trajeto até o próximo pedágio, né? Então, não tem um pedágio progressivo. Isso seria muito difícil, obviamente, de ser feito, mas, obviamente, impacta aquela pessoa que precisa daquela estrada. Aquela estrada é a única forma de você passar. É estadual, agora é privada. Você entra lá, paga, por exemplo, R$16 e sai na segunda direita. Quando você sai à segunda direita, você pagou R$16 mesmo não tendo usufruído de toda aquela estrada, né? Então, tem muita gente que sofre diretamente, principalmente as pessoas que moram nas cidades próximas, entre grandes cidades, que precisam utilizar essas grandes estradas, né, que são concedidas às iniciativas privadas. E aí a gente chega também num outro modelo, que é o modelo aquaviário, né, que trata-se do mais barato, né, tanto na fase de implementação quanto na fase de manutenção, e também o mais eficiente na relação do consumo de combustível em relação à carga, porque geralmente se usa a própria força, né, da água, a força do rio, né, que a gente chama de corrente, né, que esse rio carrega ali. Então, contribui com a melhoria da qualidade ambiental, porque emite menos gases, e também, de certa forma, menores impactos ambientais, porque você não precisa criar uma estrada, abrir espaço, cortar floresta, entre outras questões. Mesmo assim, ainda é muito pouco explorado no país. Por quê? Porque nós temos algumas barreiras naturais, né, e aí se tornaria bastante caro, como, por exemplo, nós temos muitos rios planáuticos, né? Outra questão importante é que grande parte do nosso regime fluvial está muito associado às chuvas tropicais, portanto, nós temos uma diferença entre os níveis dos rios, o que diferenciaria, por exemplo, a possibilidade de determinadas quantidades de carga trafegarem naquele trajeto. Então, nós exigiria uma série de infraestrutura, como você ampliar o leito do rio, você ampliar as margens. Então, nós temos ali, a implementação é barata, mas para você transformar aquilo num modelo de transporte de cargas de larga escala, você precisaria de uma série de investimentos, como, por exemplo, você precisaria de elevadores hidráulicos, o que a gente chama de eclusas, você precisaria de enfrentar os desníveis, alargar trechos, ampliar a profundidade de determinadas regiões para ampliar o calado. Então, nós temos ali uma série de processos que seriam, nesse caso, caros. Então, um dos processos, apesar de ser no longo prazo um investimento, né, a gente sabe que a política pública no Brasil não é feita a longo prazo, afinal de contas, é feita de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, no caso de Senado, né, prefeituras, governo do Estado e presidência da República. Então a gente sabe que não existe longo prazo no Brasil. Portanto, né, instalar uma estrada já vira, né, um ativo político muito importante, muito rápido. Enquanto instalar uma estrada, que a gente poderia dizer assim, ou um trecho fluvial que poderia ser utilizado para transporte, demoraria um longo processo, seria caro demais, precisaria de um planejamento. Né? A gente sabe que planejamento demora tempo e tempo, nesse sentido, não tem atividade política, né? Não transforma em votos e etc.
E outra questão importante também que a gente pode entender é o transporte, que também está associado à água, que é o marítimo, que é subdividido em navegação internacional, longo curso, obviamente exportação, né, e importação, e o que a gente chama de cabotagem ou costeira, que é pelo litoral. E a gente sabe que o Brasil tem uma possibilidade imensa, afinal de contas nós temos 7.367 quilômetros de extensão no Oceano Atlântico que poderia ser aproveitado. A cabotagem ela seria uma alternativa muito interessante para desafogar principalmente as rodovias nacionais. Porque, por exemplo, transportar entre Salvador e Rio de Janeiro, por que ser feito pela BR-101, né, se pode ser feito pelo mar? Né, e utilizaria os nossos portos, né, dinamizaria, ou então poderia ser criados novos portos associados somente a esse comércio interno dentro do Brasil. Isso seria extremamente importante. Então a gente poderia muito utilizar, né, principalmente no comércio interno. Afinal de contas, no comércio externo, grande parte é a única forma, talvez, de fazer em grande escala o transporte, né, de produtos para a exportação e trazer na importação. Mas no comércio interno poderia ser muito utilizado, principalmente porque a grande maioria dos centros urbanos brasileiros estão no litoral. E se estão no litoral, por que transitar por dentro do território do modelo mais caro se poderiam ser feitos a partir desse modelo que a gente chama de transporte costeiro de cabotagem? E outra forma também que a gente pode entender é o transporte aéreo, que está muito mais associado, obviamente, ao transporte de pessoas. Né? Ele é muito importante, principalmente na integração interregional, né, internacional entre os territórios nacionais. Então, esse modelo que a gente chama do transporte aéreo, ele é muito importante no crescimento econômico porque ele dinamiza as atividades econômicas não necessariamente do transporte da matéria, do transporte do produto, mas sim da facilidade de se fazer negócios. Né? E o Brasil, por ser muito grande, né, nós temos essa possibilidade de conectar rapidamente, por modelo aéreo, né, as nossas principais capitais, que são distantes fisicamente uma das outras. Então, apesar de, recentemente, a gente ainda ter um modelo, se comparado a outros países, bastante aquém das possibilidades, houve um grande crescimento nos últimos anos do nosso modelo aéreo, principalmente a partir dos grandes investimentos públicos e privados associados aos grandes eventos que nós tivemos aqui recentemente. Né? Então, que necessitaram e precisaram ali de uma série de investimentos. Então, nós tivemos infraestrutura estatal e infraestrutura privada dentro dos portos, aeroportos. Né? Isso fez com que, gradativamente, o nosso contato interregional por modelo aéreo fosse cada vez maior. A gente pode ver isso a partir dessa ligação, desse mapinha que mostra a ligação entre os passageiros. Então houve uma rápida expansão da demanda, que foi impulsionada em parte, né, pelas melhores condições de acesso, infraestrutura, e também pelas transformações econômicas que o Brasil passou, né, principalmente da descentralização econômica e industrial que aconteceu do Sudeste para as regiões do Nordeste, para outras regiões, que possibilitou com que houvesse a necessidade de contato entre essas regiões de forma rápida para fechar negócios, para fechar acordos, contratos e assim por diante. Então o que aconteceu foi que gradativamente se estabeleceram linhas aéreas, né, que a gente pode chamar de a ponte aérea, no caso, entre determinadas regiões do Brasil. Isso, obviamente, potencializa e fortalece o crescimento econômico das duas regiões. Então, a gente ainda tem uma série de problemas associados à carência de aeroportos, desigualdade de distribuição de rotas, distribuição principalmente de aeroportos, de infraestrutura de aeroportos, quando a gente vê a diferença entre o aeroporto do Rio de Janeiro e o aeroporto, por exemplo, de uma cidade, de uma grande capital, mas do Nordeste, a gente vê uma diferença estrutural muito grande da quantidade de voos, da quantidade de pistas, da quantidade de aeronaves no pátio. Então a gente pode perceber uma diferença bem grande. Mas ainda assim existe um crescimento muito grande, né, que vem tomando conta principalmente do setor aéreo brasileiro, que é extremamente importante até mesmo em nível interno para a economia interna, mas também para a dinamização, principalmente para diminuir essa concentração industrial e comercial que nós temos no Sudeste, principalmente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho dessa intermodalidade, né, intermodalidade que a gente fala, né, que a diferença entre os modais, as suas características, suas evoluções, né, e os principais gargalos e possibilidades associados ao transporte e a sua importância. Um abraço e até mais.